Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Caroline, trabalharemos a disciplina Lógica Matemática Discreta. Peço que em nossas aulas estejam munidos com papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês possam anotar e depois postar em nosso fórum de Tira Dúvida. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum de Tira Dúvida para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Começaremos falando sobre tautologia. Mas o que vem a ser tautologia? Disse que uma fórmula proposicional é uma tautologia ou uma proposição tautológica, ou ainda uma proposição logicamente verdadeira, se e somente se na coluna dos resultados da respectiva tabela verdade, independente dos valores lógicos dos componentes da fórmula, em análise, tem-se somente valores lógicos correspondentes à verdade. Ou seja, denominamos de tautologia toda proposição composta, cuja última coluna da sua tabela verdade encerra-se somente com a letra V de verdade. As tautologias são, por vezes, indicadas pela letra V ou a letra T minúscula. Vamos ver, então, um exemplo, onde nós temos a proposição P ou não P, e é uma tautologia, pois o seu valor lógico é sempre verdadeiro. Vamos ver, então, a tabela verdade. Para os valores de P, nós podemos ter V de verdadeiro e F de falso. E para os valores de não P, quando P é verdadeiro, não P será falso. Quando P é falso, não P será verdadeiro. Então, P ou não P, verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Portanto, aqui nós temos que o resultado na nossa tabela, ele é todo verdadeiro. Neste caso, então, nós temos uma tautologia. Uma contradição. Disse que uma fórmula proposicional é uma contradição ou uma proposição contraválida, ou ainda uma proposição logicamente falsa, se e somente se, na coluna dos resultados da respectiva tabela verdade, figuram independentemente dos valores particulares de seus componentes, tão somente os valores lógicos, correspondentes à falsidade. Vamos, então, para um outro exemplo. Nós temos agora os valores P e não P. Só que agora, neste caso, nós vamos ter P e não P. Quando o meu P é falso, não P é verdadeiro. Quando P é verdadeiro, não P é falso. Para P verdadeiro ou não P falso, nós temos o resultado falso. Para P falso e não P verdadeiro, nós temos P ou não P falso. Portanto, nós temos aqui todos os resultados da nossa tabela como falso. Contingência. Disse que uma fórmula proposicional é uma contingência ou uma proposição contingente se e somente se, na coluna dos resultados da respectiva tabela verdade, tem-se pelo menos uma verdade e pelo menos uma falsidade. Isto é, tal fórmula não é uma tautologia e também não é uma contraválida. Um importante tipo de passo usado na argumentação matemática é a substituição de uma proposição por outra com o mesmo valor verdade. Por esse motivo, métodos que produzem proposições com o mesmo valor verdade que uma dada proposição composta são usados largamente na construção de argumentos matemáticos. Note que vamos usar o termo proposições compostas para nos referir a uma expressão formada a partir de uma variável proposicional, que utilizam operadores lógicos tais como P e Q. Então, revisando. Uma proposição composta é sempre verdadeira, qualquer que sejam os valores verdades das proposições que ocorrem nela. É chamada, então, de tautologia. Uma proposição composta que é sempre falsa, para qualquer que seja um valor verdade das proposições que a compõem, é chamada de contradição. E uma proposição composta que não é nem uma tautologia, nem uma contradição, é chamada de contingência. Implicação de equivalência lógica. Temos que uma implicação lógica é uma cláusula na seguinte forma: P, então Q. Se P é verdadeira, então Q também é verdadeira. Mas se P for falsa? Bem, neste caso, nada podemos dizer sobre
Q sem maiores informações, ou seja, Q pode ser ou não verdadeira. Isso contrasta com a equivalência lógica que nos segue. Equivalência lógica. P, se somente Q. Nós chamamos, então, esse símbolo de se somente, se, que significa P é verdadeira se somente se Q também for verdadeira. Neste caso, se P for falsa, então Q também será falsa. Afinal de contas, Q só poderá ser verdadeira se P também for verdadeira. Proposições compostas que têm o mesmo valor verdade em todos os possíveis casos são chamadas de logicamente equivalentes. Podemos definir esta noção como: proposições compostas P e Q são chamadas de equivalência lógica se somente se P e Q é uma tautologia. Isso é chamado de equivalência por causa do seguinte: se P for verdadeira, Q também é verdadeira. Se P for falsa, Q também será falsa. Ou, simplificando, P igual a Q. O que acontece é que essa igualdade ela é chamada de equivalência para a igualdade em que a gente usa. Então, o símbolo de equivalência, o se somente se, é o mesmo que dizer igualdade. Isso poderia parecer algo bobo em princípio, mas serve para que expressões lógicas, como subexpressões matemáticas, como a que segue, possam ser lidas de forma precisa, sem precisar de muitos parênteses. Então, um exemplo. A é igual a 0, ou B é igual a 0. Então, nós teremos... Eles vão ser igual a 0 se somente se A vezes B é igual a 0. Em relação à implicação, temos que A implica B, então B implica A. Disso daí, temos então que A vezes B vai ser igual a 0. É o mesmo que eu dizer, portanto, A, se somente se, B. Esse símbolo de 3 pontinhos é chamado de portanto. E é por isso, inclusive, que é utilizado o símbolo se somente se, pois a equivalência lógica pode também ser interpretada como uma implicação nos dois sentidos. E, obviamente, a demonstração pode também ser feita no sentido contrário. Então, no sentido contrário, nós temos A, se somente se, B. O que equivale, portanto, a, então, B e B, então, A. A implicação lógica é estabelecida entre os dois conceitos ou proposições de tal forma que a afirmação da verdade de um deles conduz à inferência necessária para a veracidade do outro. Ela indica que uma condição deve ser satisfeita necessariamente para que a outra seja verdadeira. Na computação, um exemplo muito utilizado é if, else. A equivalência lógica é uma relação de igualdade lógica ou implicação mútua entre as duas proposições, de tal forma que cada uma delas só é verdadeira se a outra também for. As operações lógicas sobre as proposições possuem uma série de propriedades que podem ser aplicadas considerando os conectivos inseridos nas mesmas. Álgebra das proposições. Então, as proposições, as propriedades da conjunção, nós temos, então, a impotente, que é P e P, então o resultado é se somente se P. São idênticas à tabela verdade das proposições P e P. Ou seja, a bicondicional P e P é se somente se P é uma tautologia. Todos os valores da tabela verdade, então, vão ser verdadeiros. A comutatividade. Comutatividade é P e Q, se somente se Q e P. São idênticas também à tabela verdade das proposições P e Q e P. Ou seja, é uma bicondicional também, onde P e Q, se somente se P e Q é uma tautologia. A associativa, P e Q,
e R. Se somente se, então, vamos separar entre P, I, Q e R. A identidade, P e T, lembrando que T representa todos os valores verdades, se somente se, P, I. P, I, C, se somente se, C, onde C aqui representa todos os valores falsos. Propriedade da disjunção. Impotente, P ou P, se somente se, P. Comutativa, P ou Q, se somente se, Q ou P. Associativa, P ou Q ou R, se somente se, P ou Q ou R. E a identidade, P ou T, se somente se, T, e P ou V ou C, se somente se, P. As propriedades da conjunção e disjunção. Temos, então, a distributiva, no primeiro índice I, P, I, Q ou R, se somente se. Então, separando, nós temos P e Q ou P e R. No segundo índice, temos P ou Q e R, se somente se, P ou Q e P ou R. Um exemplo, então, que podemos utilizar é: Carlos estuda e Jorge ouve música, ou lê. É equivalente à proposição Carlos estuda e Jorge ouve música, ou Carlos estuda e Jorge lê. O método dedutivo é um processo lógico no qual uma conclusão é baseada na concordância das múltiplas premissas que são, em geral, consideradas verdade. Em contraste com o método dedutivo, temos o método indutivo. O método dedutivo também é considerado como um método top-down, lógica de cima para baixo, ou seja, dada uma sentença geral, a mesma é deduzida em uma conclusão específica. Um exemplo clássico que foi introduzido pelo filósofo Aristóteles, considerado o pai do método dedutivo. Todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. No exemplo acima, que estabelece que todos os homens são mortais e que Sócrates é um homem, observe que a evidência é que é verdadeira, pois a premissa estabelece que Sócrates é um indivíduo do grupo onde os membros são mortais, e dessa forma Sócrates é mortal. Uma forma mais evidente de demonstrar implicações e equivalências é chamado, então, método dedutivo. O método dedutivo é um processo para estabelecer, de forma rigorosa, a validade dos argumentos, derivando a conclusão do argumento a partir das proposições e usando um sistema de regras. Ou seja, se há certa afirmação ou negação que aceitamos como verdadeiras, argumentamos, então, para justificar por que é que todas devem aceitá-las como verdadeira. Em outras palavras, acreditamos que em alguma coisa e queremos que aquilo que acreditamos, ele seja, então, verdadeiro. Vamos exemplificar. Então, vamos exemplificar como utilizar o método dedutivo com base em vários exemplos. Primeiro, vamos demonstrar as implicações. C, então P, e P, então T. Onde P é uma proposição qualquer e C e T são proposições cujos valores lógicos são respectivos. C é falso e T é verdadeiro. Então, temos C, então P, se somente se, não C ou P. Se somente se, T ou P, se somente se, T. Então, nesse caso, temos o resultado verdadeiro. Para B, temos P, então T, se somente se, não P ou T, se somente se, T. Então, perceba que, partindo da propriedade de equivalência conhecida, devemos demonstrar a validade da implicação P, então T. Para demonstrar tanto, devemos mostrar que a condição P, então T, é uma tautologia, assim como acabamos de mostrar.
Podemos observar claramente que as duas demonstrações com auxílio da tabela verdade. Mais adiante, vamos estudar demonstrações. Demonstrações em matemática são argumentos válidos que estabelecem a veracidade das sentenças matemáticas. Por um argumento, entendemos uma sequência que termina como uma conclusão, e por válido, que uma conclusão ou uma sentença final do argumento deve seguir o valor verdade das sentenças precedentes, ou premissas do argumento. Ou seja, um argumento é válido se somente se for impossível que todas as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Para deduzir novas sentenças, de sentenças que já usamos regras de inferência, as quais são os moldes para a construção do argumento válido. Regra de inferência são as nossas ferramentas básicas para o estabelecimento do valor verdade. Considere o seguinte argumento que envolve a proposição, o qual, por definição, é uma sequência de proposições. Se você tem a senha atualizada, então você deve entrar na rede. Você tem uma senha atualizada, portanto, você pode entrar na rede. Gostaríamos de determinar quando este argumento é válido, ou seja, gostaríamos de determinar se a conclusão, você pode entrar na rede, deve ser verdadeira quando as premissas, você tem uma senha atualizada, então pode entrar na rede e você tem uma senha atualizada, também forem ambas verdadeiras. Antes de discutir a validade deste argumento, vamos olhar para a sua forma. Use P para representar você tem uma senha atualizada e Q para representar você pode entrar na rede. Então, o argumento tem a forma P, então Q, P, portanto, Q, em que esse símbolo de 3 pontinhos é chamado de portanto. Suponhamos que ambos, se você tem uma senha atualizada, então você pode entrar na rede, e você tem uma senha atualizada. São sentenças verdadeiras. Quando trocamos P por você tem uma senha atualizada e Q, você pode entrar na rede, segue necessariamente que a conclusão, você pode entrar na rede, é verdadeira. Esse argumento é válido porque está na fórmula válida. Note que, sempre que substituímos P e Q por proposições P, então, Q e P são verdadeiras. Então, deve ser verdadeira. O que acontece quando substituímos P e Q nessa forma de argumento por proposições tal que P e P então Q? Não são ambas verdadeiras? Por exemplo, suponhamos que P represente você tem acesso à rede e Q represente você pode mudar suas notas. E P e Q seja verdadeira, mas P então Q seja falso. O argumento que obtemos, substituímos esses valores de P e Q na forma do argumento anterior. Se você tem acesso à rede, então você pode mudar as suas notas. Você tem acesso à rede. Portanto, você pode mudar as suas notas. O argumento obtido é um argumento válido, mas uma das premissas de chamada primeira premissa é falsa. Não podemos decidir se a conclusão é verdadeira. Mas parece que essa conclusão é falsa. Em nossa discussão, para analisar um argumento, substituímos as proposições por variáveis proposicionais. Isso transforma um argumento em uma forma de argumento. Dizemos que a validade de um argumento segue a validade da forma do argumento. Resumindo a terminologia utilizada para discutir a validade de um argumento com nossas definições desta noção importante. Um argumento em lógica proposicional é uma sequência de proposições. Todas, menos a última das proposições, são chamadas de premissa. E a última das proposições é chamada de conclusão. Um argumento é válido se a veracidade das premissas implica que a conclusão seja verdadeira. Uma forma de argumento é válida
Uma forma de argumento é válida quaisquer que sejam as proposições substituídas nas variáveis proposicionais em uma de suas sentenças. A conclusão é verdadeira se as premissas forem todas verdadeiras. Podemos sempre usar uma tabela verdade para mostrar que uma forma de argumento é válida. Fazemos isso mostrando que sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira também. No entanto, esse pode ser um modo um pouco tedioso. Por exemplo, uma forma de argumento que envolve 10 variáveis proposicionais diferentes, usar a tabela verdade para usar esse argumento é válido requer 2 elevado a 10 linhas, que é o mesmo que 1024 linhas diferentes. Felizmente, não precisamos recorrer às tabelas verdade. Em vez disso, podemos estabelecer a validade de algumas formas de argumento relativamente simples, chamada de regra de inferência. Essas regras de inferência podem ser utilizadas como tijolos para construir formas de argumento válidas mais complicadas. Exemplo. Determine se o argumento dado aqui é válido e se a conclusão deve ser verdadeira apenas pela validade do argumento. Se raiz quadrada de 2 é maior que 3 meios, então raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é maior que 3 meios elevado ao quadrado. Sabendo que raiz quadrada é maior que 3 meios, consequentemente, então, se elevarmos ambos ao quadrado, um vai ser maior que o outro. Então, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é o mesmo que 2. É maior do que 3 meios elevado ao quadrado, que é igual a 9 quartos. Seja P a proposição se raiz quadrada de 2 é maior que 3 meios e que é a proposição maior que 3 meios elevado ao quadrado. As premissas, seja P a proposição se raiz quadrada de 2 é maior que 3 meios e que é a proposição maior que 3 meios elevado ao quadrado. As premissas do argumento são P, então, que, e que é uma conclusão, pois esse argumento é válido, pois é construído de acordo com os módulos pôneis. Uma forma válida do argumento, no entanto, uma das premissas raiz de 2 maior que 3 meios é falsa. Consequentemente, não podemos deduzir que a conclusão seja verdadeira. Nesse caso, notamos que a conclusão também é falsa, pois 2 é menor que 9 quartos. Questão para discussão. Diga qual regra de inferência é a base do seguinte argumento. Se chover, não haverá churrasco hoje. Se não houver churrasco hoje, haverá churrasco amanhã. Portanto, se chover hoje, então haverá churrasco amanhã. Solução. Seja P a proposição está chovendo hoje e que a proposição não terá churrasco hoje e R a proposição terá churrasco amanhã. Então, esse argumento é dado da forma P, então, que então, R, portanto, nossa conclusão, P, então, R. Logo, este argumento é um silogismo. Hipotético. Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula e do nosso curso Lógica Matemática Discreta. E até a próxima.